Meus amigos, sejam todos novamente bem-vindos aqui ao nosso canal. Graças a Deus, aqui estamos para realizar mais um estudo espírita, desejando que esse nosso dia seja muito especial, cheio de luz, cheio de paz e cheio de esperança também. Hoje nós vamos estudar sobre as virtudes ensinadas pelo Cristo, pela sua própria existência, e que marca a gente de todos os espíritos mais evoluídos que pisaram aqui no plano terreno. E o nosso estudo realmente questiona: e essas virtudes, é um dom de Deus dado às criaturas ou é uma conquista da alma? Não é? É importante que a gente compreenda bem essas questões. Virtude, então, vamos aqui a alguns conceitos, do ponto de vista formal. Está lá nos dicionários que virtudes são aquelas qualidades que se conformam com o que é considerado correto, do ponto de vista moral, ético, religioso e também de convívio social. Então, tudo aquilo que nós consideramos que é correto sobre esses vários aspectos é o que a gente chama de virtude. Vamos então para o conceito espírita. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, os irmãos nos dizendo que virtude são aquelas qualidades, no seu mais alto grau, que caracterizam as qualidades essenciais que constituem os homens de bem. E essas qualidades nós vamos ver mais adiante aqui também no nosso estudo. Então, os Espíritos continuam nos informando que tanto pelo cristianismo quanto pela filosofia, as qualidades, as virtudes, elas se efetivam pelo hábito. Não é? E tem como base a atuação simultânea tanto da inteligência quanto da vontade. Então, veja que para a espiritualidade superior, as virtudes, elas se estabelecem pelo hábito, a gente unindo a inteligência e a vontade de adquiri-las ou desenvolvê-las também. E eles dizem assim, que as virtudes tanto comandam, os atos humanos, como regulam nossas paixões, e as virtudes também guiam a nossa conduta. Então, ter ou não ter as virtudes faz toda a diferença para a nossa condução e nosso crescimento espiritual. Mas os teólogos cristãos vêm em séculos entendendo que seria apenas um dom divino, algo que é dado por Deus e jamais pelo próprio desenvolvimento do espírito. Mas vamos lá, trazendo alguns conceitos filosóficos. De onde é que vem esse estudo um pouco mais sistematizado, organizado das virtudes? Lá de trás, do filósofo grego, lá da antiguidade, Sócrates, que ele vive entre 470 e 399 a.C. Então, Sócrates considerava a virtude, do ponto de vista moral, como bem. E do ponto de vista operacional ou funcional, que era o fim de toda atividade humana. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos aqui uma colocação sobre Sócrates. Sócrates, então, está lá citado no Evangelho, ele diz que o homem é uma alma encarnada. E antes de sua encarnação, existia unida aos tipos primordiais, as ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Então, para Sócrates, nós somos espíritos que encarnamos e que estávamos lá no mundo espiritual conectados com as ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Então, Sócrates diz que a virtude não pode ser ensinada, vem por dom de Deus àqueles que a possuem. Ponto. Só que mais adiante, nós temos em Aristóteles, que é um discípulo de Platão. Aristóteles viveu mais adiante. Aristóteles é de 384 a 322 a.C. E a visão de Aristóteles já é diferente.
Ele diz assim, que a virtude seria uma predisposição ou qualidade inata para o bem, mas que pode ser adquirida e aperfeiçoada pelo hábito através da força de vontade. Então perceba que a visão de Sócrates já é mais consoante ao que nos ensina a doutrina espírita, não é? Que com aquela atuação simultânea da inteligência e da vontade, nós poderemos sim ir estabelecendo e desenvolvendo o hábito da virtude. Outros filósofos, então, só consideram como a virtude sendo um cumprimento do dever, que é mais ou menos aquela segunda visão de Sócrates do ponto de vista mais operacional. Mas no livro O Consolador de Emmanuel, esse espírito então ele reforça o entendimento da doutrina espírita de que as virtudes são passo a passo uma belíssima conquista do espírito. A questão do livro O Consolador é a questão 253. Diz assim para Emmanuel: Emmanuel, a virtude é concessão de Deus ou é aquisição da criatura? É exatamente o objeto do nosso estudo de hoje. Resposta de Emmanuel: a dor, a luta e a experiência constituem uma oportunidade sagrada concedida por Deus às suas criaturas em todos os tempos. Todavia, a virtude é sempre uma sublime e morredora aquisição do espírito nas estradas da vida, incorporada eternamente aos seus valores conquistados pelo trabalho no esforço próprio. Então veja, gente, que Emmanuel nos traz esse enunciado que é muito conforme a justiça divina. Porque Deus, não é? Que nós já estudamos aqui, inteligência primeira e criador de todas as coisas, ele criaria alguns de seus filhos com muitas virtudes, que é aquele dom divino, e criaria outros completamente viciosos, não é? Então, por isso que Emmanuel diz que é uma sublime conquista do espírito pelo seu esforço em melhorar-se, numa ação conjunta da inteligência e da vontade também. Então, nesse mesmo sentido de pensamento, a nossa irmã Joana de Ângeles nos traz algumas orientações e alguns incentivos para o uso da virtude. Ela diz assim: vícios e delitos ignóbeis, virtudes sacrificiais e abnegação pertencem à alma, que os externa nos momentos hábeis, conforme o seu estágio evolutivo. Quanto menos evoluído for o espírito, atitudes menos nobres diante da vida são externadas. Quanto mais evoluída for a alma, como diz aqui, são virtudes sacrificiais e abnegação. Normalmente são virtudes, são marcas desses espíritos que já batalharam na vida e que já conquistaram o melhor grau evolutivo. Então diz Joana de Ângeles: estás na terra com a finalidade de abrir sepulturas para os vícios e dar asas às virtudes. Substituindo o mal pelo bom hábito, o equivocado pelo correto labor, corrigirás a inclinação moral negativa, criando condicionamentos sadios que se apresentarão como virtudes a felicitar-te a vida. Então veja que Joana de Ângeles nos dá justamente o caminho que a gente deva seguir para ir passo a passo conquistando as virtudes que com certeza, gente, mais adiante vão nos felicitar a própria existência. Então nós já estudamos que nós vamos colhendo passo a passo de tudo que a gente planta. E o que diziam os espíritos lá no início? São as virtudes que regulam os atos humanos, não é? Que comandam as nossas paixões e nos guiam
a conduta. É o que diz aqui Joana, né? Que na nossa vida, pelo esforço, com a nossa força de vontade, nós vamos substituindo os maus hábitos e adquirindo as virtudes que vão realmente nos felicitar. Mas não é só no campo pessoal. Nós impactamos muito também na sociedade. Olha o que diz Joana. Todo e qualquer investimento aplicado na transformação dos recursos espirituais para melhor e do esforço contínuo em favor da promoção da sociedade constitui um ato de heroísmo. Não apenas aqueles que tomam seus realizadores, conhecidos e comentados pelo grupo social, mas especialmente quando passam ignorados, constituindo admirável empreendimento interior em benefício da harmonia de todos. Então, muitas pessoas que já trazem consigo e vão desenvolvendo as suas virtudes, né? Que trazem os bons hábitos pelo esforço de sua vontade, muitas vezes são ignorados pelo grupo social, mas trazem um grande contributo à sociedade pela sua paz, pelo seu equilíbrio, pelas virtudes que vai, passo a passo, adquirindo e desenvolvendo. Diz assim ainda a espiritualidade: a coragem e a envergadura são virtudes que caracterizam os espíritos fortes, humanos e dignificadores da sociedade. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo também nos traz uma advertência, gente, muito importante. Vejam bem, o Evangelho no seu capítulo 17, que é o Sede Perfeitos, não é? Eles trazem essas advertências muito oportunas para todos nós que somos candidatos às virtudes. Dizem assim: mais vale menos virtude na modéstia do que muitas no orgulho. Foi pelo orgulho que as humanidades se perderam sucessivamente. É pela humildade que elas um dia deverão redimir-se. Sem a humildade, é uma mensagem aqui de Lacordaire, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, ele diz assim: sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuís, como se trouxesses um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Então, gente, o Evangelho traz essas advertências muito oportunas, ressaltando a maior das virtudes, que é a humildade. Não é? Porque eles dizem, se você não tiver humildade, você vai aparentar virtudes que, na verdade, você nem ainda as possui. Então, a virtude, ela vai se conduzindo dentro de nós, sendo irradiada para toda a sociedade, mas ela deve sim ser pautada, sobretudo, na humildade. E aí, naturalmente, você vai espalhando sua luz, seu bem-querer, com aquelas pessoas que lhe cercam, e não precisa de alarde, como nós dissemos aqui. E dizem também os Espíritos, a virtude no seu mais alto grau é a reunião das qualidades essenciais que fazem um homem de bem. E aí eles dizem assim, vou trazer só alguns aspectos. O homem de bem, ele precisa ter essas qualidades essenciais: ser bom, ser caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto e, principalmente, humilde. E aí nós vamos fazer o fechamento, não é, desse nosso estudo, vendo que Deus realmente é generoso, nos dá sempre oportunidades de evolução e não privilegia, gente, um em detrimento de outro. Deus nos cria todos iguais, com a mesma potencialidade de crescermos e sermos um dia espíritos de luz também. Mas para isso é preciso a nossa inteligência, a nossa força de vontade e o desejo de nos melhorar a cada dia, como recomendava Santo Agostinho. Então, para finalizar, eu vou trazer aqui uma palavra do Espírito Emmanuel, que nos diz assim: virtude não surgirá
no mostruário de nossas realizações, sem burilamento e sem sacrifício pessoal. Se desejamos construí-la em nossos corações, é imprescindível não nos acovardemos diante das oportunidades que o mundo nos oferece. Então é no dia a dia, gente, que nós vamos com coragem, com envergadura, com força de vontade, aproveitando cada momento dessa existência e construindo no nosso mundo íntimo essas virtudes que são tão desejadas para que a gente possa ter um mundo melhor. Começa num trabalho pessoal e que se estende por toda a coletividade onde a gente vive. Que Deus nos ampare, né? Que nos ilumine. E assim nós concluímos mais um estudo. Peço a vocês, né, se inscrevam aqui no nosso canal, deixem o seu like, não é, aqui se gostaram do nosso estudo. Divulguem, gente, bastante aí os nossos vídeos, nossos estudos. E esperamos, se Deus assim o permitir, que próximo sábado estejamos aqui novamente juntos para mais uma reflexão, para mais um estudo espírita para todos nós, não é isso? Muita paz e luz a todos.